Você já parou para pensar sobre o que acontece quando a nossa jornada neste mundo chega ao fim? Mesmo com todos os avanços da ciência, o que acontece após a morte ainda é uma dúvida, um mistério que divide opiniões. Em 2014, o jornal britânico Telegraph entrevistou cidadãos do Reino Unido e, surpreendentemente, quase 60% deles afirmaram acreditar na existência de algo após a morte. Nos Estados Unidos, uma nação com forte influência cristã, em uma pesquisa realizada em 2015, foi feita a mesma pergunta: o que será que acontece depois que fechamos os olhos pela última vez? Os resultados revelaram que 72% dos americanos acreditam que iremos para o céu, um lugar onde as almas que viveram vidas virtuosas são eternamente recompensadas. E 54% dos adultos nos Estados Unidos disseram acreditar no inferno, onde aqueles que levaram vidas más e não se arrependeram são eternamente punidos. Agora eu quero que você venha comigo nesse mistério, nesse episódio especial do Impacto Curioso, onde desvendaremos os segredos após a morte. Aqui está a grande pergunta que paira sobre todos nós. Após a morte, poderíamos estar destinados a uma existência entre nuvens suaves e radiantes no paraíso? Ou por outro lado, caso não tenhamos seguido rigidamente os princípios morais da nossa religião, poderíamos enfrentar o fogo eterno do inferno, encarando um guardião implacável com seu tridente ardente. Primeiro, vamos entrar no reino da ciência e descobrir o que de fato acontece com o nosso corpo quando a vida nos deixa. Os médicos reconhecem a morte quando o coração para de bater e não há mais atividade elétrica no cérebro. A morte cerebral é considerada igualmente a morte, embora a tecnologia atual possa prolongar essa fronteira por um breve período. Outra possibilidade é a morte cardíaca, quando o coração cessa de bater e o sangue para de fluir pelo corpo. Aqui fica ainda mais curioso. Pessoas que sofreram morte cardíaca e foram reanimadas relatam estar conscientes do que ocorria ao seu redor. Outras descrevem uma experiência de quase morte, onde caminham em direção à luz. Há também a chamada morte clínica, da qual alguém pode retornar, mas com apenas cerca de 4 a 6 minutos de vida. Contudo, se você cruzar a luz e ultrapassá-la, entra no que chamamos de morte biológica. O jogo termina, é o apito final. As coisas podem ficar um pouco desconfortáveis, mas francamente, você já não está mais no reino dos vivos. Uma vez que não estamos mais neste mundo, nossos músculos relaxam. O que acontece a seguir é um pouco inusitado. Gases internos podem escapar, resultando nos odores desagradáveis. O mesmo ocorre com o conteúdo da nossa bexiga. Não é exatamente uma maneira muito glamourosa de se deixar esse mundo. Há mais uma curiosidade intrigante. Para os homens, é possível que ocorra uma ereção, especialmente se você estiver de bruços e o sangue ainda estiver circulando por lá. Isso acontece porque todo o sangue do corpo se concentra em uma área específica. Isso é conhecido como livor mortis, e é, em parte, responsável por aquelas manchas escuras, roxas nos corpos que você já pode ter visto em filmes, por exemplo. Sem sangue fluindo pelo corpo, ele começa a esfriar, um estágio chamado de algor mortis, ou simplesmente o frio da morte. O resfriamento prossegue até que o corpo alcança a temperatura ambiente. Após cerca de 2 a 6 horas, o corpo fica rígido, devido ao endurecimento das células musculares, conhecido como rigor mortis. Enquanto isso, a falta de fluxo sanguíneo permite a proliferação de bactérias, dando início ao processo de decomposição. Pode parecer que seu cabelo ou unhas estão crescendo, mas na verdade é a pele que se retrai, criando essa ilusão. Com a progressão do tempo, a pele se soltará e bolhas podem aparecer pelo corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam a se alimentar do corpo. Em pouco tempo, o corpo passa a exalar um odor insuportável, descrito por alguns como uma combinação de ovos podres, fezes e um banheiro usado que ficou meses sem limpeza. É uma situação profana. Rapidamente, tudo o que é macio se transforma em líquido, enquanto ossos, cartilagens e cabelos permanecem relativamente intactos. Já estamos em avançado estado de decomposição no momento em que somos enterrados. Entretanto, se passarmos pelo processo de embalsamento e sepultamento, a decomposição pode ser mais lenta.
Deixado acima do solo, você se tornará líquido em aproximadamente um mês, alimento para insetos, larvas, plantas e animais. Se enterrado, alguns especialistas afirmam que isso pode levar de 8 a 12 anos, até que reste apenas um esqueleto. Depois de cerca de 50 anos, até os ossos se fundem com a terra. Devo acrescentar que a taxa de decomposição depende de uma série de fatores, muitos dos quais são complexos demais para detalhar aqui. Enquanto algumas pessoas relatam experiências de quase morte repletas de luz e tranquilidade, nem todos têm essa sorte. Um usuário do Reddit descreveu sua experiência da seguinte forma: foi apenas o vazio negro, nenhum pensamento, nenhuma consciência, nada. Mas e se houver algo mais além disso? René Descartes, o filósofo francês, acreditava que a alma era separada do corpo, uma visão compartilhada por muitas religiões. Será que algo de nós persiste após a morte? Outra visão propõe o conceito de eterna recorrência, sugerindo que toda energia no universo existe para sempre. Repetindo-se infinitamente, você viverá a mesma vida uma outra vez, e outra, e para todo sempre. Isso é o que chamamos de reencarnação, e algumas pessoas acreditam que seja parecido com a sensação de um déjà vu. Isso não te faz pensar profundamente sobre a vida? Podemos citar paralelos como a crença budista, na roda do Sansara, onde todas as almas e vidas começam um ciclo novo após a morte, embora não seja a mesma vida exatamente. Os budistas acreditam que podemos escapar desse ciclo vicioso ao nos tornarmos verdadeiramente iluminados, alcançando assim o Nirvana. Ou talvez iremos para o céu, após o término de nossas vidas terrenas, onde seremos recebidos calorosamente por São Pedro nos portões celestiais, torcendo para que ele não nos negue a entrada por termos pego aquele chocolate extra no supermercado. Será que seremos conduzidos a um paraíso, onde banquetes deliciosos e seres celestiais nos aguardam? Ou será que nos tornaremos pó? Nossas almas nada mais são do que uma ilusão terrena que nos afasta da insignificância cósmica e da sensação de que somos pequenos no universo, ou do sentimento de futilidade que às vezes nos assombra enquanto caminhamos por esta terra. Bom, se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você pensa sobre o pós-morte. Para onde vamos? Será que nos lembramos de quem fomos? Ou simplesmente viramos pó e nada além existe?